Então, boa tarde, obrigada pelo convite que me foi endereçado em nome da Unidade de Hematologia do Hospital Dona Estefânia, que coordeno. Esta apresentação vai ser incluída num painel sobre a anemia ferropénica e como a mim apresentar a anemia do lactente suplementar ou não com ferro. A estimativa da prevalência da anemia no lactente e crianças até aos 59 meses encontra-se aqui representada graficamente. Muita desta anemia será, muito provavelmente, ferropénica. Outra percentagem importante será atribuída às hemoglobinopatias e podemos ver que, como seria de esperar, a África subsaariana e ali a zona do Sudeste Asiático estão sempre mais representadas. E vemos aqui que algumas zonas têm quase 50% de prevalência de anemia, e o que é um bocadinho assustador. E, de facto, o que não procuramos, não conhecemos, e, portanto, vamos falar um bocadinho de quais são os grupos de risco, quem é que devemos estudar, o que é que podemos fazer para prevenir esta anemia ferropénica e a partir daí, delinear um bocadinho uma estratégia adaptada à nossa população. Então, a ferropénia, ou déficit de ferro, é o déficit nutricional mais frequente mundialmente na idade pediátrica e em alguns outros grupos de risco, como vamos ver no resto das apresentações. A prevalência na Europa, estimada até aos 3 anos, é de 5 a 20%, e, como vimos no mapa anterior, há uma muito elevada prevalência e incidência de anemia ferropénica, portanto até 2 milhões de pessoas mundialmente vivem com anemia ferropénica. E isto é particularmente importante nos países em vias de desenvolvimento, e recordar que nós recebemos muitas crianças vindas desses países, em que a prevalência é até 50% nas crianças em idade pré-escolar e nas grávidas, que são outro grande grupo de risco. As crianças pequenas são o principal grupo de risco, sobretudo pelo crescimento rápido e pelo aumento das necessidades de ferro e também, em alguns países, por dificuldades de acesso a alimentos nutritivos. O ferro é um constituinte corporal muito importante, existindo na sua forma orgânica e inorgânica, e é essencial para vários processos metabólicos, nomeadamente o transporte de oxigênio, o metabolismo oxidativo e o crescimento celular, e portanto conseguimos perceber em quantas vias metabólicas importantes este componente é fundamental no nosso metabolismo, e a importância do seu diagnóstico precoce para que não haja dano na criança. O ferro circula 50% em circulação sob a forma de hemoglobina e mioglobina, 22% encontra-se armazenado sob a forma de ferritina e hemosiderina, e portanto podemos dosear a ferritina, e 3% parte de um conjunto de enzimas do tipo catalase e dos citocromos. A grande maioria do ferro é reciclada através da destruição dos glóbulos vermelhos pelos macrófagos do sistema reticular endotelial. O déficit de ferro, isto é um clássico para uma série de doenças, mas de facto a anemia ferropénica é aqui a ponta do iceberg, e sabemos que muito provavelmente subestimamos a prevalência de déficit de ferro e a ferropénia, e vamos ver como este componente é tão importante, sobretudo no neurodesenvolvimento e no crescimento da criança pequena, e como é importante tratar atempadamente a ferropénia na criança. Então, a ferropénia, até se poder considerar uma anemia ferropénica, percorre 3 estadios. Portanto, começamos com uma depleção das reservas de ferro corporal, depois um ferro insuficiente para a eritropoiese e, finalmente, a anemia ferropénica com um déficit de ferro e uma anemia laboratorial com uma baixa da hemoglobina. Neste primeiro estadio, o que acontece, há uma diminuição da ferritina, portanto, que traduz a depleção das reservas do ferro corporal, e habitualmente consideramos uma diminuição da ferritina abaixo dos 15 nanogramas por mililitro, e atenção só que é um reagente de fase aguda, e portanto muitas vezes fazemos análise em contexto de urgência ou em contexto de doença febril recente, pode estar um bocadinho aqui mascarado. Também, como sabemos, não é um bom marcador para doentes que tenham um estadio inflamatório crónico, e portanto aí temos que nos socorrer dos receptores solúveis ou de outros marcadores. A diminuição do ferro sérico isoladamente é pouco útil, há uma certa variabilidade diária, e o aumento da capacidade total de fixação do ferro o que é sobretudo utilizado para chegarmos à taxa de saturação da transferrina, que é o quociente entre o ferro sérico e a capacidade total de fixação do ferro, a multiplicar por 100, e é considerado ferropénia abaixo de 20%, sobretudo abaixo dos 10%. No segundo estadio, há um ferro insuficiente para a eritropoiese, portanto há um aumento destes receptores solúveis da transferrina, com uma necessidade de ferro aumentada para os tecidos corporais, e começa a diminuir a concentração da hemoglobina globular média e os reticulócitos.
No terceiro estadio, portanto, a verdadeira anemia ferropénica, há uma diminuição da concentração da hemoglobina e alterações da morfologia, em que aparece a anisocitose e paquilocitose, a microcitose e traduzida pela diminuição do volume globular médio, hipocromia, um aumento do RDW, que traduz a anisocitose celular, uma reticulocitopénia ou com recurso ao índice de produção reticulocitária. Atenção, e sobretudo para quem não faz só pediatria ou que solicita exames em laboratórios do ambulatório, que existem tabelas e valores de referência para as várias idades e, portanto, o que pode ser uma microcitose numa idade pode não ser necessariamente no grupo etário seguinte e, portanto, temos sempre que utilizar estes valores de referência. Clinicamente, o que é que acontece quando há uma ferropénia? E o que falávamos há pouco um bocadinho nos vários estadios. O que acontece é que até haver uma verdadeira anemia ferropénica começam a haver pequenas alterações. Pode haver alterações gastrointestinais, quer pela anemia, quer pela alteração do turnover celular, começa a haver alterações do crescimento, portanto pode haver uma baixa estatura, numa anemia ferropénica importante, alterações da imunidade e predisposição à infecção, alterações da pele e anexos, como coiloníquia, mucosite, etc. E o que nos preocupa muito, muito na pediatria, alterações precoces do neurodesenvolvimento, quer com impacto na aprendizagem, quer no crescimento, quer no comportamento. E é isto que tentamos prevenir. Há vários estudos já que associam a anemia ferropénica a alterações do neurodesenvolvimento. Sabemos que há alterações nos scores de avaliação habitualmente utilizados na consulta de desenvolvimento, mesmo nos testes de raciocínio e na motricidade fina e grosseira. As crianças podem parecer menos ativas, cansadas e, portanto, passam a ter um pior rendimento escolar e isto acaba por ter um impacto a longo prazo. São crianças que acabam por ser catalogadas e dormem mal também e, portanto, isto depois acaba por ser uma bola de neve e, portanto, temos que intervir aqui num processo um bocadinho mais precoce. Há também diminuição da capacidade de escrita, da memória espacial e, como tínhamos falado, perturbação de comportamento. Pode haver desde as pernas inquietas ao cansaço, a uma dificuldade de concentração e, portanto, numa fase precoce de aprendizagem, isto é muito importante. Na criança pequena há um crescimento e desenvolvimento muito rápido do sistema nervoso central, o ferro desempenha um papel essencial em todo este processo. Até aos 3 anos o cérebro humano cresce 3 vezes do seu peso até atingir 85% do adulto, portanto o crescimento cerebral é muito mais importante nesta fase da vida e o ferro é essencial para a mielinização, para a formação dos neurotransmissores e, como vimos, para o metabolismo energético também neuronal e das células da glia. Vários estudos, caso controle em crianças, têm demonstrado que há uma associação consistente entre a anemia ferropénica na infância e um fraco desempenho cognitivo e comportamental a longo prazo. Há a relação do déficit de ferro sem anemia também a este fraco desempenho cognitivo e, sobretudo, a pequenas alterações do comportamento, embora isto não tenha sido suficientemente comprovado, são um bocadinho noções extrapoladas de estudos na anemia ferropénica, mas parece haver aqui um papel importante, sobretudo nos países desenvolvidos, em que a verdadeira anemia ferropénica pode estar um bocadinho mais mascarada. Em termos de causas, as mais frequentes neste grupo etário, sobretudo, são a ingestão inadequada de ferro, portanto, crianças que permanecem em aleitamento materno exclusivo após os 6 meses de idade, a suplementação de fórmula para lactentes não fortificada com ferro, o consumo de leite de vaca em natureza abaixo dos 12 meses de idade. Isto tem, nesta altura em que há tantas dificuldades económicas associadas à pandemia e muitos pais muitas famílias que têm passado por muitas dificuldades, há tendência para antecipar um bocadinho o consumo de leite de vaca e de facto há um grande aumento de ferropénia nestas crianças. Depois, no adolescente, os hábitos alimentares deficitários, com o aumento de consumo de chás e menos proteína animal e as dietas vegan. Depois, quando há um aumento das necessidades fisiológicas, mais uma vez na criança pequena, no prematuro ou com muito baixo peso, as crianças com hipoxemia crónica, portanto, no fundo, gastam mais reservas e as outras situações um pouco mais raras de alteração do transporte plasmático do ferro, que não são de todo frequentes. Depois, as perdas hemáticas, que no grupo que me coube falar do lactente e do recém-nascido lactente, portanto, as perinatais, com as transfusões fetofetais e fetomaternas, crianças muito pequenas submetidas a flebotomias múltiplas em ambiente de cuidados intensivos. Depois começam a aparecer as causas gastrointestinais, nomeadamente as parasitoses e a doença celíaca, e depois mais tarde as outras, a infecção por helicobacter, as esofagites, etc.
Depois outras causas mais raras, as hemocidrinúrias, a hemocidrose pulmonar idiopática e outras situações, como tínhamos falado, a infecção e inflamação crónica. E atenção, embora não seja muito comum na criança muito pequena, alguns fármacos podem impedir a absorção do ferro, como os inibidores de bomba de prótons, que nós utilizamos muitas vezes, sobretudo quando utilizamos corticoterapia prolongada. Então, prevenimos ou tratamos a ferropénia? Vamos pensar aqui um bocadinho na criança pequena. Temos, toda a gente que faz pediatria sabe que há uma anemia fisiológica que ocorre mais ou menos cujo nadir da hemoglobina é às 6, 12 semanas de vida. E isto é porquê? Porque imediatamente após o nascimento há um aumento do conteúdo e distribuição de oxigênio aos tecidos, frena a produção de eritropoetina e, portanto, a produção de novos eritrócitos. Quando há este nadir da hemoglobina, a hipóxia relativa dos tecidos estimula a produção de eritropoetina e reinicia-se a eritropoiese. O ferro corporal de reserva é suficiente para a síntese da hemoglobina, mesmo na ausência de aporte de ferro na dieta, até cerca das 20 semanas de vida. Esta é a razão porque introduzimos nesta fase a diversificação alimentar. No prematuro, esta anemia fisiológica é mais profunda e mais precoce. Quanto mais prematuro ou mais grave foi as suas complicações associadas à prematuridade. Isto porquê? Por causa das flebotomias frequentes, porque há uma resposta inadequada à hipóxia por produção insuficiente de eritropoietina, quer por insuficiência renal ou algo também hepática, também é produzida a eritropoietina no grande prematuro, porque há uma rapidíssima expansão da massa eritrocitária com o crescimento e porque a semivida do eritrocito no prematuro é de facto mais curta. No período perinatal, sabemos que no recém-nascido a maioria do ferro corporal circula com hemoglobina. As reservas de ferro no recém-nascido saudável são cerca de 25% do ferro total. Há recirculação de ferro dos eritrócitos senescentes, como vimos, há uma reciclagem, e a transferência deste ferro da hemoglobina em circulação, que se transforma em reservas. A criança, nos primeiros meses de vida, continua a crescer, expande o seu volume total de sangue e, portanto, estas reservas têm que ser mobilizadas para a circulação. E, portanto, sabemos que no lactente saudável, o ferro é suficiente, até como vimos, mais ou menos às 20 semanas, às vezes até um bocadinho mais tarde, até aos 4 a 6 meses de vida. No pré-termo e no recém-nascido com baixo peso ao nascer, de facto, há um maior risco de ferropénia, estas reservas são mais baixas, a taxa de crescimento é mais elevada e, portanto, até aos 6 meses há necessidades muito aumentadas de facto de ferro. E por essa razão é que está indicado fazer uma profilaxia com ferro, quer por suplementação ou fórmulas fortificadas, uma vez que isto reduz significativamente a incidência de anemia ferropénica aos 6 meses. E, portanto, atualmente há um consenso relativamente a fortificar e a suplementar com ferro os prematuros. Medidas contra a ferropénia que podemos, portanto, na fase do prevenir, garantir adequadas reservas de ferro ao nascer, evitando ferropénia na grávida, o parto prematuro e o baixo peso ao nascer, mas muitas vezes isto não é possível. É fundamental que, quanto mais ferropénia a mãe tem, mais risco haverá para o recém-nascido, também em termos socioeconómicos, sabemos que isto existe, isto é sobretudo importante nos países em vias de desenvolvimento, embora seja difícil comprovar completamente esta situação, mas é relativamente aceito. Outra medida é a clampagem tardia do cordão umbilical. Isto aumenta o volume de sangue total do recém-nascido em cerca de 60 ml e fornece aqui um acréscimo de ferro para o recém-nascido e que será transformado em depósitos e que poderá ser utilizado depois mais tarde. Portanto, isto, em teoria, esta clampagem tardia do cordão pode determinar se um lactente de 6 meses vai ter uma ferropénia ou não, e é uma estratégia, quando possível, utilizada. Dos 4 aos 6 meses, sabemos então que há uma redução destas reservas por volta dos 6 meses. Começamos a aconselhar os alimentos ricos em ferro, o início da carne ali por volta dos 6 meses, antes já tentar fazer os legumes variados dentro do que é cultural para aquela criança e sabemos também que a suplementação de ferro em lactentes dos 4 aos 6 meses diminui a prevalência de anemia nas populações em que há uma elevada prevalência de anemia ferropénica em idade jovem. Em alguns países, por sistema, suplementam com ferro nesta idade. Não há evidência suficiente que as crianças dos 4 aos 6 meses, ainda em aleitamento materno exclusivo, tenham algum benefício em países e populações de baixa prevalência de anemia ferropénica e, portanto, temos que avaliar caso a caso. A partir dos 6 meses, sabemos que, sobretudo nos meios mais pobres, com pouco acesso a alimentos ricos em ferro ou
ou alimentos suplementados com ferro, são crianças em elevado risco de anemia ferropénica e com todas as consequências em termos de neurodesenvolvimento que isto poderá ter e, portanto, são populações a quem devemos suplementar mais facilmente ou mais precocemente. A Associação Americana de Pediatria recomenda a suplementação com ferro ao recém-nascido de termo nesta fase da vida e no pré-termo mais precocemente, embora a OMS seja menos perentória e, portanto, o que é fundamental é avaliar em que população é que essa criança se insere, avaliar a necessidade de uma avaliação laboratorial ou suplementar diretamente com ferro. No primeiro ano de vida, então, as fórmulas para lactentes com mais de 6 meses são habitualmente fortificadas. Sabemos que há uma baixa biodisponibilidade do ferro nas fórmulas comparada com a do leite materno. A dose adequada é ainda controversa. Atualmente, as fórmulas standard para lactentes na Europa têm um conteúdo de ferro de 4 a 8 miligramas por litro. Isto é baseado na evidência de uma baixa prevalência da anemia ferropénica na Europa, embora de facto, como disse, portanto, a dose exatamente correta não está determinada e as populações, mesmo dentro da Europa, são um bocadinho heterogéneas. O que é que podemos fazer? Vamos vigiar os fatores de risco e decidir quem é o lactente que será um lactente alvo para tratar precocemente a anemia ferropénica. São os lactentes com um baixo peso ao nascer, em que foi necessário fazer uma clampagem precoce do cordão umbilical, os rapazes, mais do que as raparigas, uma elevada ingestão de leite de vaca em natureza, ingestão reduzida de carne, quer seja cultural, quer por convicção, quer porque é difícil, e uma ingestão reduzida de produtos suplementados com ferro ou famílias com dificuldades socioeconómicas francas. Para a prevenção do déficit de ferro, devemos encorajar o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 4 a 6 meses, considerar adicionar os cereais suplementados com ferro, habitualmente 2 ou mais refeições por dia suprimem as necessidades de um lactente. Pré-termos amamentados ou com baixo peso ao nascer, iniciar a suplementação, como vimos, na dose de 1 a 2 miligramas quilo dia e continuar até aos 12 meses, altura em que este bebê terá uma dieta próxima da sua família. Os lactentes até aos 12 meses não amamentados, utilizar apenas as fórmulas suplementadas e aos 6 meses todos os lactentes devem iniciar uma refeição por dia com alimentos ricos em vitamina C, uma vez que aumenta a absorção dietética do ferro. Após os 6 meses, considerar iniciar um puré de carne para aumentar também a absorção do ferro não M, evitar as fórmulas com pouco ferro ou o leite de vaca em natureza até aos 12 meses. As crianças até aos 5 anos não devem consumir mais que 600 ml de leite por dia e devem ingerir alimentos com ferro em quantidades adequadas. Nos países subdesenvolvidos, sabemos que a prevalência da ferropénia durante a gravidez é muito superior e devemos suplementar a grávida e a criança após o nascimento. Em termos de conclusões, como vimos, isto varia muito de população para população. A verdade é que em Portugal há uma população muito heterogénea, que era uma população de migrantes com dificuldades socioeconómicas e provavelmente pouco acesso a alimentos suplementados. Muitas situações da dieta podem ser conversadas em consulta e muita suplementação apenas com a dieta pode ser conseguida. Outras populações em risco, quer que façam restrições alimentares voluntariamente, as dietas vegan e outras, portanto, devem ser acompanhadas por especialistas em nutrição. Em termos gerais, o déficit de ferro constitui o déficit nutricional isolado mais frequente a nível mundial. Existem dados que apontam para que a ferropénia e a anemia ferropénica tenham efeitos nefastos no neurodesenvolvimento em idade pediátrica. É essencial minimizar a ferropénia e, sobretudo, a anemia ferropénica no lactente e na criança pequena. Há muita controvérsia acerca de quem, como e quando rastrear a ferropénia e também acerca de qual os melhores suplementos de ferro a utilizar de forma preventiva e as suas doses mais adequadas. A abordagem, como vimos, deve ser feita caso a caso, tendo em conta o contexto da criança e da família e muita, para além de, na anemia ferropénica franca, claro, temos que suplementar com ferro, mas nada disto serve se a criança continuar com consumo excessivo de leite, se não comer carne, se não tiver uma dieta variada com legumes ricos também em ferro. Portanto, são oportunidades para no fundo, fazer aconselhamento em saúde para toda a família. Muito obrigada pela vossa atenção e estamos depois disponíveis para discutir com os restantes membros do painel. Boa tarde.